Em nome de Jesus. Lucas 14, já falei demais. Lucas 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Eles estavam olhando para Jesus. E eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? É ou não é? Eu gosto dessa expressão. É ou não é? É lícito curar no sábado. Eles, porém, não fizeram o que vocês fizeram. Eles não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Mesmo que seja sábado. Caiu o animal lá no poço, você não vai resgatar aquele animal? E de novo, a isto nada puderam responder. Agora Jesus, hein? Jesus reparando. Olha o detalhe da palavra de Deus. É ele que reparou. Foi ele quem reparou. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidar para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois a você, dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado, ocupando o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha, eu gosto da versão que diz: Deus será exaltado através da sua vida. Porque se nós nos exaltarmos, a gente vai achar que a gente é alguma coisa. Então, Deus é exaltado através da sua vida. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, hoje o Senhor nos chama para sentar à mesa, Senhor. Hoje o Senhor nos chama para estar perto. Hoje o Senhor nos chama para ouvirmos a Tua palavra e mudarmos a nossa visão, sermos transformados por Ti. Abençoe esse tempo, fala ao nosso coração, nos alimenta, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Que texto, hein? Que texto maravilhoso, extraordinário. O exemplo radical de Jesus de convidar todos para a sua mesa estabelece o tom para construir uma igreja aberta e acolhedora, um reflexo do próprio Cristo. Ele nos convida para estar à mesa. Ele nos convida para comer com Ele. É um convite do Senhor para celebrarmos junto com Ele. É assim que nós fazemos quando participamos da ceia. Nós nos rendemos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor, nos rendemos a Ele.
Então, nessa mensagem aqui, nós vamos ver que há a verdadeira hospitalidade de Jesus. Ele é hospitaleiro, porque Ele quer que a gente participe da mesa inclusiva, uma mesa inclusiva, humilde e generosa. Ele nos ensina a sentar na mesa da graça e a estender essa hospitalidade aos outros, especialmente aqueles que não podem retribuir. Você já pensou você convidar alguém para a sua casa que não pode te retribuir, convidar você também para a sua casa, para a casa dele? Jesus está dizendo para valorizar o outro, ajudar o outro, abençoar o outro. Ele quer que nós possamos convidar a todos. É um convite para estar na presença do Senhor, convite para estar junto dele. E aqui Jesus nos ensina sobre humildade e serviço. Não se coloque em lugar de honra, mas convide os marginalizados, os necessitados, aqueles que estão longe do Senhor. Aqui eu faço uma referência à nossa igreja na rua. Talvez nunca é uma palavra muito distante, né? Muito forte. Mas talvez eles não vão estar na sua casa. Talvez não vão participar do seu convívio. Talvez eles não vão ter condições financeiras, talvez não vão ter condições de relacionamento como você tem. Mas o Senhor está dizendo, olha, convide os coxos, os pobres, aqueles que não têm oportunidade na vida, aqueles que estão vivendo à margem da sociedade, que ninguém se interessa por eles, ninguém quer saber deles. Convide esses para a festa, para a celebração. E aqui é até uma ideia, viu, pastor Marcelo? Né? O pastor Marcelo brinca, a gente brinca junto, porque tem gente que tem um monte de ideia. Né? Aí você dá ideia, pode fazer, pastor, vai, pode fazer. Eu vou dar uma ideia para ele, da gente fazer um jantar lá para os moradores de rua. Olha aí, que ideia boa. Convidar todos, um jantar de Natal, convidar os moradores de rua, a igreja fazer um evento especial para eles. Uma ideia, né? Ó, joguei a ideia, agora eu que vou ter que fazer, é isso? O dia da ação de graça vai ter? Olha aí. Confirmação para você? Tá vendo? Não sei. Mas aí já não sei. Tem que ver a questão da cidade, aquela coisa toda, mas olha, a coisa vai fervendo, vai dando ideias aí, mas alcançar os moradores de rua, em situação de rua, vamos melhorar. Mas olha, vamos entender o que estava acontecendo? Chegou um homem que estava com hidropisia. É um hidrópico. O que é isso? É alguém que tem uma doença que o corpo retém líquido nos tecidos, causando inchaço, especialmente nas pernas, pés, abdômen ou rosto. E eu gosto da expressão, Jesus pegou a mão daquele homem e o curou. O toque de Jesus faz toda a diferença. Quando Jesus toca a nossa vida, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Olha que princípio maravilhoso. O toque de Jesus abençoa a nossa vida. Imagine aquele homem. Foi transformado, foi abençoado. A vida dele foi completamente mudada. E nós vamos ver que a cura de Jesus foi completa. Ele não cura pela metade. Ele cura o homem. Eu até conversando ontem com a minha esposa, ela me fez lembrar, eu já tinha esquecido. Há anos atrás, a gente começou uma igreja bem pequenininha, lá na cidade de Campinas, num bairro que chama Nova Europa.
E nós começamos na igreja e tinha uma irmã que estava sofrendo por anos com endometriose. E ela tinha ido em vários médicos. Ela já tinha gastado um monte de dinheiro, como no texto bíblico diz. E um dia, eu falei para ela, vem para a igreja, vamos ungir você. Que ela tinha caído onde ela estava, passando mal. E aí, ela veio na igreja, nós ungimos ela. E graças a Deus, ela nunca mais teve o mesmo problema. Ela foi curada completamente. Eu sei que não sou eu, é o Senhor que nos usa para curar. Mas Deus continua fazendo milagres. Ele toca pessoas. Ele abençoa a vida de pessoas. E o mais importante é que não tem dia para Jesus curar. Mas Jesus curou num sábado. Curar no sábado, gente, pensa para um judeu que a lei diz que você não pode fazer nada. Mas se o animal, Jesus dizendo, se o animal cai num poço, você não vai lá tirar? Então ele estava dizendo, eu vou curar alguém, fazer o bem no sábado. Aquela velha frase, fazer o bem sem olhar a quem? E Jesus cura aquele homem. E os fariseus que estavam ali, estavam só observando Jesus. Porque ele não podia fazer isso. Como que ele pode curar alguém no sábado? Como que ele faz um trem desse? Baixou o espírito mineiro agora. Como que faz um trem desse? Como que ele pode fazer isso? Não pode! E ele então cura o homem. E ele pergunta, eu posso curar no sábado ou não posso? Eles não tinham resposta. Mas ele pode curar. Ele pode curar na madrugada, ele pode curar durante o dia. Porque ele cura do jeito que ele quer. Ele não precisa pedir licença para ninguém. Eu gosto dessa frase, meu pastor sempre dizia isso. Ele faz e não pede licença para ninguém. Ele é Deus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele pode fazer isso. E ele então cura o homem e falou, você está curado, pode ir embora. Depois ele perguntou, quem o filho de vocês, ou o boi cair no poço, não irá imediatamente tirar o animal de lá? Mesmo que for sábado. Se ele estiver morrendo, você não vai atrás? Porque ele não podia fazer nada. A lei dizia isso. E após esse momento, ele começa a falar sobre convidar pessoas para estar junto, para as festas, para um casamento, para celebrações, convidar para a sua casa, o aniversário na sua casa. E ele começa a dar orientações sobre isso. Que olha, quando você convidar alguém, cuidado. Porque às vezes é fácil para nós convidar o cheiroso, o rico, aquele que é abençoado. E nós, pela palavra de Deus, entendemos que devemos convidar o simples, o humilde, não só em questão financeira, mas no texto fala de condição financeira, mas convidar aqueles que talvez ninguém iria convidar para uma festa. Talvez ninguém iria chamá-lo para estar perto. Quem gosta de ter um morador de rua por perto? Só o pastor Marcelo. Só o pastor Marcelo gosta. Eu aprendi a gostar também. O amor que ele faz do trabalho. Abençoa minha vida. Já falei isso para ele. Bom, não vou falar de novo. Mas senão ele vai ficar vai querer se sentir exaltado aqui. Não, melhor não. Mas, gente, quando você der um jantar, agora vamos para o versículo 12. Não convide seus amigos. Não convide seus irmãos, nem os parentes.
Eu gosto de dizer que a minha família sou eu, minha esposa e minhas filhas. Os outros são o quê? Familiares. Porque a Bíblia diz, quando você casou, você deixa pai, mãe, se une à sua esposa e agora é um com ela. É uma nova família que se formou. O Senhor, então, abençoa a minha família, meu núcleo familiar. Mas eles não deixam de ser familiares. Eles não vão deixar de ser pais. Mas o que o texto nos ensina é que eles não vão participar mais da minha mesa. Eles não vão estar mais diretamente na mesa que eu estou. Por quê? O Senhor está dizendo, não vai convidar os familiares, nem os seus irmãos, nem seus pais, nem seus vizinhos ricos. Para que não sejam recompensados por isso, porque se você convidar ele, ele vai te convidar também. E há anos atrás começou um movimento dos pastores famosos, né? Se eu vou pregar na sua igreja, você me dá uma boa oferta, aí depois você vem na minha igreja, eu te dou uma boa oferta. Começou esse movimento há anos atrás. Mas o Senhor está dizendo, vai lá naquela igrejinha que ninguém vai. Vai lá naquela igrejinha, aquele povo que ninguém quer ir lá. Vai lá na igreja dos moradores de rua que ninguém vai. Vai lá em Claremont que ninguém quer ir. Vai lá em Melbourne, que ninguém quer ir. Vai lá em Tampa. Pastor Carlos está lá. Ninguém quer ir. O Senhor está nos dizendo hoje de manhã, mude a sua visão. Às vezes nós ficamos só no nosso mundo. E o Senhor quer que a gente dê um passo diferente. Tenha uma visão diferente. Visão de reino de Deus. A nossa vida precisa ser diferente. Convide aqueles que ninguém quer convidar, porque a sua recompensa, no verso 14, diz vai vir na ressurreição dos justos. A sua recompensa não vai ser agora, não. Tem gente que quer a recompensa aqui e agora. É agora. Não é não. É na glória. Quando nós ressuscitarmos com Cristo, nós vamos receber as recompensas. Mateus 6 diz, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Atos 20 diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Olha esse Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor e Ele retribuirá o benefício. Quem tem compaixão do pobre, não é só financeiramente. Aquela pessoa que tem pobreza de espírito, como em Mateus diz. Isaías 58 fala da bênção de cuidar dos necessitados, fala do verdadeiro jejum. Eu não sei se você já leu esse texto, mas quando as pessoas jejuavam, elas só se preocupavam com elas mesmas. E aí o profeta Isaías, usado por Deus, começa a dizer, quando você jejuar, olhe para o outro, abençoe a vida do outro. E o meu pastor, citei ele 2 vezes hoje, aniversário dele foi esses dias. Mas ele diz, ele fez 80 anos agora, semana passada, acho que foi. 80 anos. Mas ele falava do verdadeiro jejum, de que quando você for jejuar, dê o valor que você ia gastar com a comida, dê para alguém. Compre uma marmita e dá para outra pessoa. Você vai tomar um café da manhã todo dia em algum lugar, aquele dia você vai jejuar, você não vai tomar o café, dá para uma pessoa, abençoa outra pessoa. E ele dizia do verdadeiro jejum.
É o que o Senhor nos ensina. Mateus 25, tive fome e me destes de comer. Tiago 2, fé sem obras é morta. Adianta eu ter fé e não tiver obras? E por fim, Filipenses 2, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Não queira fazer algo para ser visto pelos outros. Os fariseus faziam isso. Eles queriam orar de pé nas sinagogas para que todos pudessem vê-los. Se eu não orar, nada acontece. Se não for eu, tem misericórdia. Eu não sou nada. A gente é um vermezinho de Jacó, já diz a Bíblia, que nós não valemos nada, e quando a gente morre, o que acontece com o pó? Volta para onde? Para a terra. É um barrinho fraco, frágil. A nossa vida ela é como um vapor, diz Tiago. Ó. Acabou. Hoje a gente está aqui. Daqui a alguns minutos, não sei onde a gente vai estar. Se o Senhor nos chamar hoje, onde a gente vai estar? Ninguém quer ser chamado hoje, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, um corredor de Fórmula 3000, ele foi dar um testemunho na igreja, e Alex Dias Ribeiro, quem lembra dele? Ouviu falar dele? Olha lá, Alex Dias Ribeiro. Foi lá na igreja, você lembra, Anderson? Foi lá na igreja, aí ele foi dar um testemunho da experiência que ele teve com Cristo, da transformação que Deus fez na vida dele. E aí, ele disse assim, quem quer encontrar com o Senhor Jesus? Aí, você quer encontrar com o Senhor Jesus? Todo mundo levantou a mão, né? Quem quer ver Jesus? Olha que bênção, tal. Quem quer ver Jesus hoje? Quero não. Hoje? Hoje não, Senhor. Pode ser daqui 100 anos, né? Daqui 100 anos. Não precisa ter pressa, Senhor. É muito melhor estar com o Senhor. É muito melhor. Mas nesse texto nós vemos o cuidado de Jesus para com as pessoas, com as vidas. Ele ama. Ele quer que as pessoas estejam perto. Jesus, ele fala da humildade. Ensina sobre humildade, que nós precisamos ser humildes. Meu irmão sempre brinca comigo. Eu sou tão humilde, mas tão humilde, que eu sou 2.000. Sou tão humilde, né? Brincadeira. Vamos pula essa parte. Minha esposa, se ela estivesse aqui, ela fala assim, para com isso. Segundo, nós precisamos ter uma verdadeira hospitalidade. Convidar pessoas que realmente possam fazer parte da minha mesa. A feijoada ontem, né, Mário? Fazer parte da mesa. Por isso que a dona Ana falou que um monte de gente levava feijoada embora. Eu falei, tem uma vacuinha para mim? Você não veio ontem? Ela não falou não, brincadeira. Mas convide pessoas para fazer parte da sua mesa. Onde você está comendo todo domingo, toda semana? Convide pessoas para fazer parte da mesa. Partir o pão juntos. Comermos juntos. Nos alimentarmos da palavra de Deus. Também, a mesa do Senhor é aberta. Ela não é... Puxa, como é que fala agora, hein? Não é elitizada. Seletiva, mas tem uma mais perto. Eu lembrei em inglês, mas agora... Bom, esse é o problema. A gente lembra, às vezes não lembra nem inglês nem português. Às vezes nem espanhol vem na cabeça. Vai levar, Mas vai falando aí, uma hora vai chegar. Acepção de pessoas.
Ele não faz acepção, não é seletivo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos façam parte da mesa. Há uma inversão de valores. No reino de Deus, os primeiros vão ser quem? Os últimos. Os últimos serão os primeiros. São mudanças de valores que o Senhor traz para nós. Ele quer que nós possamos ter essa mesa com Ele. Por fim, eu quero concluir com essa ideia. O mundo olha para nós. Nós estamos sendo observados também. Eles estavam observando Jesus. Estão vendo qual vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Como que nós falamos, como que nós conversamos com as pessoas. Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Não. A hora que você menos espera, alguém vê. Alguém fica sabendo. O mundo olha para nós, estamos sendo observados. Era muito comum no Brasil, quando tinha os cheques, aí as pessoas falavam assim, olha lá o crente dando cheque sem fundo. Quem já ouviu essa expressão? Só a senhora que ouviu, mas ninguém ouvia. Ah, cheque sem fundo, crente dando cheque sem fundo. Eu fui um deles. Eu me lembro, eu estava lembrando esses dias atrás. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me levou no banco Itaú e abriu uma conta para mim. 18 anos. E aí, eu tinha colocado dinheiro na conta, sei lá, R$100, não lembro. Era cruzado ainda na época. Ó, faz tempo, hein? Era cruzado. Quem lembra do cruzado aqui, ó? Cruzado novo. Ó, só gente velha, viu? Só gente velha aqui, Amarildo. Cruzeiro, cruzado novo, depois real. Ó. Você lembra disso, Gi? Só do cruzeiro? Então, o cruzado foi assim, acho que foi pouco tempo cruzado. E aí eu abri a conta, tá feliz da vida, agora tem uma conta no banco. Aí fui numa loja, comprei um negócio, dei um cheque. É o primeiro cheque que eu dei. Meu Deus. Chegou, 2 dias depois, o cheque estava sem fundo. Aí chegou uma carta lá em casa, dizendo, olha, esse cheque não foi compensado. Aí o problema foi que meu pai abriu a carta. Falei, pai, o senhor não pode abrir minha carta? Ele falou, posso, você mora na minha casa, quem manda aqui sou eu. Eu vou abrir e acabou. E agora você vai lá e vai pagar esse cheque aí. Falei, pai, mas não tem dinheiro. Falei, se vira. Você nunca mais vai dar um cheque sem fundo. Graças a Deus foi a vida do meu pai, né? Me ensinou. Estão olhando para nós. Aí eu fui lá, né, na loja, todo humilde, nem lembro o que eu comprei. Eu sei que eu dei o cheque e voltou. Aí eu voltei lá, falei, olha, eu vim aqui, todo envergonhado, eu vim aqui para dar o dinheiro aqui. Ah, é você que deu é você que deu cheque sem fundo, né, seu pilantra? Não falou isso, né? Tô brincando, mas estão olhando para nós, estão vendo a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? Segunda coisa, o mundo não tem resposta. Jesus falou com eles não deram resposta. Nós temos a resposta. Qual é a resposta? A palavra de Deus. A resposta é a nossa vida. Se a nossa vida é um testemunho para fora, é porque ela é um testemunho para dentro também. Às vezes é fácil ser crente dentro da igreja. E ser crente lá fora? Quando na minha classe de inglês, tem 2 muçulmanos
um católico, um ateu, e a professora até hoje não descobri. Ela é do Irã, mas o Irã são muçulmanos, mas algumas vezes ela falou, olha, que Deus te abençoe. Eu falei, alguma coisa tá, não sei. Mas toda vez que eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus. Tentava compartilhar o meu testemunho. Eu fiz uma apresentação na semana passada, sem ser na quinta agora, na outra. A gente tinha que fazer apresentações dos trabalhos. E eu tinha que falar de um assunto que era sobre trabalho mesmo, carreira profissional. E aí eu comecei a falar sobre minha carreira. Olha que oportunidade que eu tive. Eu fiz administração de empresas, mas depois que fiz administração de empresas, o Senhor me chamou para ser pastor, e eu vim para esse país porque Deus me chamou para estar aqui. Olha que oportunidade que eu tive. Na frente dos alunos, do professor. Deus nos coloca nos lugares que é para a gente dar o nosso testemunho. Sermos exemplo para outros. Que a nossa vida reflita a glória de Deus. Terceiro, o mundo é notado por Jesus. Jesus estava reparando, por isso que eu falei para vocês marcarem essa palavra. Se você quiser grifar essa palavra. Jesus está reparando. Ele olha para nós. Ele olha para os outros também. Ele olha para nós. E eu falei para a Denise, que está traduzindo hoje, citando o Salmo 51, que eu ia citar o Salmo 51. Porque o Salmo 51 foi quando Davi, e foi o texto que eu coloquei no devocional hoje de manhã, que todos os dias eu coloco um devocional, se você não está no grupo da igreja, quiser entrar, todo dia tem um texto bíblico que a gente coloca. E o de hoje era o Salmo 51. Quando Davi tinha pecado com Batseba, adulterado com ela. E então o profeta chegou e falou para ele, olha, se você tem uma ovelhinha, e vem outra pessoa e rouba essa ovelhinha, o que você faz? Eu mato essa pessoa. Ele falou, essa pessoa é você. Deus te deu uma ovelha, e você Deus deu uma ovelha para outra pessoa e você matou aquela ovelha. Ele colocou o marido de Batseba na frente da batalha para morrer. E essa foi a consequência do adultério de Davi. Na casa dele, teve guerra, luta. As consequências são drásticas. Mas Davi chega diante do Senhor, pede, Senhor, me perdoa. Tem compaixão de mim. No Salmo 51:10, ele diz, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Purifica o meu coração. Limpa o meu coração. Jesus está reparando em nós. Ele está olhando para a nossa vida. Nunca queira aparecer, sobressair ou se destacar. Jesus está vendo. O mundo sempre coloca as pessoas no primeiro lugar. Jesus está dizendo, quando você for convidado para um casamento, senta lá no fundo, no último banco. Porque se alguém te chamar, você pode sentar nos primeiros lugares, porque alguém te convidar para estar. Quinto, o mundo despreza as pessoas. O mundo não quer saber do povo. Quem tem dinheiro, senta aqui perto. Quem não tem, não quero nem saber de você. É isso que o mundo faz. O mundo não entende o crente. O povo não entendia Jesus. E por fim, o mundo busca recompensa. Mas os crentes vão ser recompensados por Ele na eternidade. Nesta manhã,
A minha palavra para você é muito simples. Mas é que a gente possa ser humilde diante do Senhor. Não querer ser alguma coisa que você não é. Se renda ao Senhor. Nessa semana, eu desafio você. Convida alguém que não faz parte do seu círculo de pessoas. Convida alguém para estar na sua casa. Você pode convidar o pastor se você quiser, não tem nenhum problema. Eu vou com muito prazer. Né, pastor Daniel? Tivemos um tempo maravilhoso na casa do pastor Daniel semana passada, 2 semanas atrás. Tempo bom, maravilhoso. Na casa da Ana Ana, olha quanto tempo bom. Não foi bom? Olha a casa da Samira, olha quantos irmãos. Na casa do Anderson já fomos. Na casa da Jane e do Celso. Quem mais? Na casa do Matheus, da Tayla. Na casa do Edivaldo. Na casa do pastor Nascer, não fui ainda. Na casa do Gustavo, pastor Cláudio, sexta-feira. Sexta-feira tivemos um tempo precioso ali com o pastor Cláudio, a Stephanie e os filhos. Pastor Silas. O Luiz Cury a gente sempre come fora, né? Aí um dia eu vou na sua casa, não sei quando. Pastor Métio a gente vai direto, né? Mas olha, tem alguns ainda que eu não fui na casa não, né? O Davi ainda não fui, do Léo ainda não fui. E o nome de vocês eu esqueço. Qual que é o nome de vocês aqui na frente? Você que está de verde e ele está de vermelho. Hã? Ana e Daniel. Ó, posso ir na casa de vocês também. E da Priscila. Patrícia Kleber. Também. Da irmã. Aí agora. Jesus, solta os nomes. Eu vou lembrando. Thalita, né? A Margot já fui também. Tão bom. Na casa do marido, já fui. Foi o primeiro, hein? Não foi? Então é bom a gente estar junto. 3 anos. É bom a gente estar junto. Mas convide alguém que não é do seu círculo de amizades para comer com você. E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu coloquei lá no aplicativo, mas essa música foi a música, o louvor, que eu tive uma experiência muito forte com Deus. Isso foi em 94. Meu Deus. Muitos aqui não tinham nem nascido em 94. É verdade. Mas em 94 eu estava indo para a faculdade. E eu comecei a ouvir esse louvor no carro. E a presença do Senhor me encheu ali de uma forma tão maravilhosa. Abençoou minha vida. Eu fiquei procurando ontem. Eu acho que eu levei 1 hora para achar esse louvor. Porque eu não sabia. Eu sabia só uma parte da letra, mas não sabia o resto. E aí Senhor, me ajuda a lembrar. Meu Deus. E aí eu comecei a lembrar. Aleluia. E aí eu procurei. E eu achei. Mas não tem nenhuma banda famosa que gravou essa música. Marcos Góes. Marcos Góes? Procurei também. Ou pagaram, sei lá, não sei, não achei. Mas essa música ela diz, o título dela é uma música americana, Don Moon, que escreveu ela. Dozana Music, obrigado, Marilton. E então, eles traduziram para o português. E eu cantei ela em 94. 20 e quantos anos atrás? 31? Cantei essa música. E então, abençoou minha vida. Eu creio que pode abençoar a sua vida também. Vamos cantar? Eu só quero estar. Eu só quero estar onde tu estás. Em todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Mais uma vez. Eu só quero estar onde tu estás.
estar contigo eternamente. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, comer em tua mesa, rodeado por tua glória, tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em ti. Oh meu Deus, tu és minha força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás. Todo tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me, Senhor, para onde tu estás. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Pra contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero. Contigo eu quero ficar. Contigo eu quero. Contigo eu quero ficar. Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, para perto da tua presença. Todo tempo em tua presença. Esse é o melhor lugar, não tem Queremos estar outro. junto a ti, De Senhor. longe eu não quero te adorar. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, para perto. Leva-me pra onde estás. Senhor, nesta manhã, assim como Davi disse, Senhor, cria em nós um coração puro. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir a tua glória, Senhor. Que nós possamos abandonar as nossas velhas práticas, a nossa velha vida, Senhor, e que possamos estar perto de ti. O Senhor é a nossa força, como nós cantamos. O Senhor é a nossa canção, Senhor. Assim como o Senhor abençoou minha vida em 94, Senhor. Através dessa canção, abençoa os meus irmãos, Senhor. Meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais perto de ti. Este mundo, Senhor, muitas vezes quer nos afastar de ti, Senhor. As muitas vozes querem nos afastar de ti. Mas o Senhor nos chama para estar perto. O Senhor nos chama para nos rendermos a ti, para ouvirmos a tua voz, para estarmos perto do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença, o sentar à mesa com o Senhor, possa ser o nosso desejo, Senhor, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.